Olá pessoal, voltando então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como transformar um código com várias repetições, né, em um código mais simples utilizando os comandos de repetição. Bom, nós temos aqui, né, o seguinte programa que a gente vai ter que desenvolver, né? Então está aqui a descrição. Implementar um programa que calcule a média de 5 valores. O usuário deverá informar os cinco valores e o programa irá calcular a média e apresentar o resultado. Bom, entrando, né, mais uma vez nessa parte de entender o enunciado do problema e depois fazendo, né, ou seja, propondo a solução. Bom, vamos implementar um programa que vai calcular a média de 5 valores. Bom, já estou pensando o seguinte, vou receber 5 valores e vou calcular uma média, certo? O usuário deverá informar os valores e o programa irá calcular a média e apresentar o resultado dessa média. Bom, já estou vendo que eu vou ter que emitir mensagens para o usuário para ele digitar os valores e pegar o valor digitado por esses usuários. A cada valor que o usuário digitar, eu vou ter que manter, né? Vou ter que ir somando esses valores. E ao final, hora que eu tiver a soma de todos os valores digitados, como foram 5 valores digitados, eu vou dividir por 5 e calcular a média. E vou ter o resultado da média. Tendo o resultado da média, eu vou mostrar para o usuário, ou seja, colocar uma mensagem para mostrar para o usuário. Bom, de imediato eu vou estar trabalhando aqui com 3 variáveis. Tá? Poderia talvez trabalhar com 2, mas ficaria um pouco complicado para vocês entenderem aí por que só 2. Tá? Então, vamos devagar aí com o Andor, tá? Vamos fazer as coisas mais simples para vocês entenderem toda a lógica. Como o usuário pode digitar qualquer tipo de valor, né? Decimal, inteiro, enfim, eu estou tratando todos esses valores como float. Tá? O usuário vai poder digitar bilhões. Bom, se ele vai poder digitar bilhões, então vamos tratar isso como double. Mas, levando em consideração que é uma prática, vamos considerar que ele vai digitar valores, mas valores pequenos para fazer o cálculo. Beleza. Então, criei uma variável soma, criei uma variável valor e criei uma variável média. Tá? Zerei todas essas variáveis, ou seja, atribuí valores 0 para todas elas, né? Nenhuma tem informação nenhuma, e estou começando a solicitar as informações dos meus, né, do meu usuário. Então, como eu quero que ele digite o primeiro valor, então implementei aqui um printf, informe o valor 1. Na sequência, já coloquei um scanf, pegando esse valor, né, do tipo float, e guardando na variável o valor. Como eu já tenho o valor, né, que o usuário digitou, eu já estou pegando na variável soma, juntando com ela, que valia 0, e somando o valor que foi digitado pelo usuário. Beleza, então, se o usuário digitou 10, a variável valor está valendo 10, e a variável soma, agora, como ela valia 0 mais 10, passou a valer 10. Perfeito. Na sequência, eu já vou pedir para o usuário informar o valor 2. Vou fazer o mesmo cálculo. Printf, informe o valor 2, scanf, peguei o valor, somei o valor que foi digitado, né? A variável soma e atualizei o valor em soma. Então, se o usuário aqui no valor 2 ele digitou 15, como a variável soma valia 10, o valor está valendo 15, soma vai ser igual a 10 mais 15, soma igual a 25. Beleza. E vou repetindo esses passos até que o usuário informe os 5 valores como o enunciado pediu. Então, mais um printf, informe o valor 3, scanf, soma, printf para o valor 4, scanf para pegar o valor, soma o que já tinha somado com o valor digitado,
printf, valor 5, pega o valor que o usuário digitou, adiciona esse valor à variável soma. Beleza, cheguei nos 5 valores digitados, ou seja, eu já tenho a soma dos 5 valores digitados. Vou calcular a variável média. Média vai ser igual a soma dividido por 5. Dividir por 5, printf, o resultado da média é imprimir a média. Beleza. Programa funcionando, somando todos os valores digitados, no final calculando a média e apresentando para o meu usuário. Ótimo. 5 valores, programa pequeno, né? Se a gente olhar aqui, deu 44 linhas. Se eu precisar mudar esse valor de float para double, é rapidinho, eu tenho que mudar aqui a variável e mudar em 5 linhas, né? 6 linhas aqui para exibir então a média em double. Beleza, rapidinho eu faço isso. Tudo bem. Mas e se o enunciado falasse que era para digitar 1000 números, ou 100 números, ou 10.000 números, certo? Começa a ficar inviável vocês repetirem essas 3 linhas que são iguais em todos os pontos, essa quantidade enorme de vezes. Tá? O programa vai começar a ficar muito grande. Tá? Então, o que a gente faz? Aproveitando o conhecimento dos comandos de repetição, a gente consegue implementar um comando de repetição que vai repetir essas linhas, essas 3 linhas basicamente. E a gente consegue, de acordo com o comando de repetição também mudar aqui para que o usuário informe, né, saiba qual que é o valor que ele tem que digitar. Então, nós conseguimos remover tudo isso daqui, que está sendo redundante, e colocar somente o que interessa dentro de um comando de repetição. Daí, a gente pode usar o for, pode usar o while, pode usar o do while, a gente pode usar qualquer um deles. Tá? Eu vou implementar esse primeiro exemplo usando o for. Depois, eu troco para usar o while. Tá? Então, a gente vai montar o código com os dois. Bom, para vocês verem a diferença, eu vou manter esse código do printf aqui, né? Os 5 printfs. Tá? Então, eu vou comentar esse código, né? Asterisco barra asterisco. Eu vou até comentar aqui embaixo, para manter a solução mais próxima, tá? E asterisco barra. Bom, as variáveis eu vou manter. Como eu vou estar trabalhando com o for, tá? Não preciso necessariamente criar uma variável para ser a variável, né, de contadora dentro da condição do for. Eu posso criar a variável na hora que eu estou definindo o for mesmo. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou usar o comando for. Vou até digitando aqui passo a passo. Int. Vou criar uma variável do tipo contador, que vai ser igual a 1, ou seja, vamos começar a contar no valor 1. Essa variável contador, como eu quero 5, né, 5 valores, então, né, ela vai ter que ser, como eu estou começando do 1, ela vai ter que ser menor ou igual a 5. Né? Então, ele vai executar isso até que o contador seja menor ou igual a 5. Né? Aí, considerando isso, então, né, o contador vai ser menor ou igual a 5, porque eu quero que ele repita isso 5 vezes. Né? E, aqui é ponto e vírgula, o contador vai ser incrementado. Beleza, né? Abre e fecha o aspas dentro do for, ok? Né? Como as linhas irão se repetir, eu vou pegar aqui,
já vou colar para não digitar novamente, né? Então, está aqui, printf, informe o valor 1. Opa! Aqui, se eu colocar informe o valor 1, se eu manter esse texto dessa forma, todo loop ele vai ficar falando informe o valor 1, informe o valor 1, informe o valor 1, informe o valor 1. Né? Da forma com que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu já vou aproveitar e vou trazer aqui ó, a média, né? E o printf da média e vou colocar aqui na sequência. Tá? Então, o nosso programa está funcionando. Olha a diferença que deu na quantidade de linhas. Certo? Esse, o programa original, sem usar um comando de repetição. Né? E aqui, utilizando um comando de repetição. Tá? Então, eu vou executar ele dessa forma. Tá? Só para vocês verem que ele vai repetir o que está lá dentro. Informe o valor 1. Sei lá, 5, informe o valor 1. Então, quer dizer, precisamos mudar isso. 10, informe o valor 1, 15, informe o valor 1, que seria agora o valor 4, né? 20, informe o valor 5, vou colocar 25. Resultado da média, 15. Certo? Se vocês somarem, né, vai dar 75 no cálculo. E a média vai ser 15. Certo? Beleza, pessoal. Precisamos mudar essa questão aqui da mensagem, para não ficar somente o valor 1. Já que eu vou mudar a mensagem, então aqui onde está valor 1, eu vou falar que aqui vai ser gravado, né, um inteiro, e vou colocar aqui o valor para ele emitir na mensagem, que vai ser o valor do contador. Certo? Então, ele vai trocar aqui o porcentagem I por contador. Né? Como a gente viu em todas as vezes que a gente utilizou o printf. Certo? Então, agora, F11 para compilar e executar. Então, informe o valor 1, 10. Informe o valor 2, 20. Informe o valor 3, 30. Informe o valor 4, 40. Informe o valor 5, 50. Resultado da média, 30. Né? Por quê? Deu 150 a soma de todos os valores que eu digitei. Beleza? Então, olha só. Com poucas linhas, né, a gente conseguiu reduzir o comando. Digamos que agora, não são mais 5 valores. Digamos que eu só queira 3. Eu não preciso estar excluindo os valores aqui. Eu simplesmente venho no meu comando for e mudo para 3. Certo? Se eu executar novamente, só a título de exemplificação, digite o valor 1, 10, digite o valor 2, 20, digite o valor 3, 30. Média, 12. Né? Por que que deu 12? Porque eu esqueci de mudar aqui o cálculo da média para 3 também, né? Ou seja, um grave erro de lógica, né? Vamos executar novamente. Digite o valor 1, 10, valor 2, 20, 30. Resultado da média, 20. Certo? Então, pessoal, dessa forma a gente consegue reduzir e bastante o código. Eu ainda poderia, para facilitar mais ainda, eu poderia fazer isso aqui, ó. Int quantidade. Vou até colocar mais aqui, ó. Quantidade repeticão. Tá? Quantidade de repetição. E vim aqui falar que a QTD repeticão, vai ser igual a 3. E aonde eu coloquei aqui 3, que era a quantidade fixa, eu posso colocar a variável e, consequentemente, aqui para calcular a média também a variável. Certo? F11 para compilar.
ele vai também, informa valor 1, 10, valor 2, 20, valor 3, 30. Beleza? Executou. Ah, quero agora digitar 6 valores. Mudo, né, de 3 para 6, né, o valor da variável. Executo novamente. Valor 1, 2, valor 2, 3, valor 3, 4, valor 4, 5, valor 5, 6, valor 6, 7. A média, 4,5. Por quê? Mudando o valor de uma variável, eu já consegui mudar todo o funcionamento do sistema, certo? E com base nisso agora, eu posso até pedir para o usuário informar, né, numa mensagem, no printf, no scanf, a quantidade de vezes, ou seja, a quantidade de valores que ele quer digitar. Tá? Por quê? Porque a rotina, né, a função, ela está aceitando isso, o programa está aceitando isso, certo? E o comando de repetição está aqui. Se eu tivesse usando o exemplo anterior, que seria 3 linhas para cada valor que o usuário fosse digitar, eu ia ter que estar inserindo mais linhas aqui embaixo, né? Criando, por exemplo, se o valor que eu quero são 6 valores, incrementar mais um valor aqui. Tá? Então, são coisas que a gente consegue ir melhorando no sistema, deixando ele mais fácil, mais adaptável às nossas novas realidades. Certo? Muito bem. Feito isso, né, criei para vocês aqui um exemplo utilizando o for. Né? Agora, vamos implementar isso utilizando o while. Né? Então, eu vou abrir um espaço aqui. Mais uma vez, né, eu vou comentar, né, o comando for. Então, criando um bloco aqui de comentário, tá, do comando for. Né? Então, barra asterisco, asterisco barra para fechar. E vou implementar aqui o comando while. While, onde eu vou ter a minha condição. No caso, vou usar a variável contador, né? Só que agora, como eu não tenho a variável contador, eu tenho que criar essa variável contador. Então, int contador, certo? Vou atribuir, né, um valor 0 para essa variável contador. Né? Então, contador vai ser igual a 0. No caso, né, eu também posso atribuir para essa variável, ao invés de 0, 1, porque ela vai começar de 1 e eu quero que ele fique em loop até que o contador seja, por exemplo, igual a 5, como a gente fez antes de eu mudar, né, para colocar a quantidade de repetição aqui. Então, enquanto, né, while o contador for menor ou igual a 5, ele vai executar o comando aqui dentro. Qual que é o comando? Este comando que a gente utilizou aqui no for. Eu vou copiar para ganhar tempo, tá ok? Já vou copiar aqui também o cálculo da média e vou colocar aqui. Né? Não estou usando a quantidade de repetição, estou usando o valor fixo 5, então vou deixar aqui 5. Certo? Então está aqui, ó. Contador, ele está começando como 1. Então, ele vai imprimir 1. Vou fazer o scanf para ler o primeiro valor. Vou somar, né, o valor digitado com o valor que eu estou somando. Só que, lembram do while que eu não tenho um autoincremento automático. Então, eu tenho que fazer esse autoincremento. Então, eu vou ter que colocar uma linha, contador, mais, como ela sendo o autoincremento, certo? Se eu não colocar aqui contador para autoincrementar, passar de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, o que vai acontecer? A variável contador sempre vai ficar com o valor 1. Então, a hora que a gente entrar nesse loop aqui, né, a hora que o programa entrar nesse loop, nessa repetição, ele vai ficar infinitamente repetindo isso.
Porque a variável contador sempre vai ter um valor menor ou igual a 5, certo? Então, esse incremento da variável que está na condição é fundamental para que a lógica do programa esteja correta e que o programa não entre em loop, que o programa não fique eternamente rodando dentro dessa repetição, certo? Beleza, vamos ver se está funcionando, né? Vou dar um F11, né? Ele já vai dar a mensagem, informe o valor 1, eu vou colocar 10, informe o valor 2, 15, informe o valor 3, 20, informe o valor 4, 25, informe o valor 5, 30. Resultado, 20. Né? Porque se a gente somar tudo aqui, vai dar 100. Como são 5 valores, a média de 100 entre os 5 valores é 20. Perfeito, funcionou perfeitamente. Eu posso também mudar esse comando de repetição while usando também a quantidade de repetição. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o número fixo por uma variável na quantidade de repetição. Certo? E a partir daí ele vai fazer essa repetição. Eu posso vir aqui e colocar quantas repetições eu quiser, e como eu disse, inclusive ali com o for, quantas repetições, caso eu queira, que o usuário informe a quantidade dessas repetições. Certo? Então, é uma gama muito grande de opções que vocês têm aí, para poder estar trabalhando com esses comandos de laço. Ó, eu coloquei 3 na quantidade de repetição e substituí dentro da condição. Olha, pessoal, nós temos uma condição aqui agora que não tem valores fixos. O contador, eu posso dar o início dele, e a quantidade de repetições eu também posso dar a quantidade de repetições que eu quero. Né? Então, ele vai estar fazendo esse processo. Certo? Sempre vai estar fazendo esse processo. Né? Se eu pressionar um F11 agora, ele vai compilar. Como a quantidade de repetições são 3, ele vai pedir para que eu digite 3 valores. Então, eu vou colocar o primeiro valor 10, o segundo valor 20, o terceiro valor 30. Correto? E a média desses valores que foram digitados, 20. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo eu mostrei para vocês aí um exemplo de como vocês fazem para pegar um programa que está grande, com várias repetições, e de duas maneiras distintas, usando o while e usando o for, implementar ele com poucas linhas de código, de uma forma mais resumida e de uma forma que fique mais claro, mais objetivo para vocês entenderem. Beleza? Ah, eu posso usar o do while? Pode. Basta pegar a condição, né, do while que está aqui. Né? Eu vou até fazer uma cópia para vocês terem aí. Tá? Então, digamos que eu vá usar o do while. Eu vou até colocar aqui. Vou comentar também o código para baixo, tá? Opa, é barra asterisco, né? E asterisco barra. Vou dar um espaço aqui para separar cada um dos códigos, certo? Vou colocar aqui. Então, o que é para mudar? Eu simplesmente pego o comando, né, while, que tem a condição, eu vou recortar daqui, vou colocar um do, e aqui embaixo eu vou colocar o while e a repetição. Só que, quando eu estou usando o do while, na linha do while eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Certo? Feito isso, se eu pressionar F11, ele vai compilar, né, e vai permitir que eu digite aí os 3 valores que estavam lá na minha quantidade de repetição. Ok, pessoal? Esta é uma forma de vocês utilizarem aí o comando de repetição, tanto o do, o while, quanto o while
quanto o for. Certo? Na sequência, né, no próximo vídeo aí, eu vou mostrar para vocês um outro detalhe, né, para vocês começarem a assimilar também essa questão de a junção de comandos de repetição com comandos de decisão. Tá? Na sequência vocês vão ver e vão entender isso.